Olá, continuando a nossa introdução, vamos agora ver algumas definições relacionadas aos sistemas. Bem, um sistema pode ser definido como uma entidade que manipula um ou mais sinais para realizar uma determinada função, produzindo assim novos sinais. Dentre as descrições dos sistemas, nós podemos ter uma descrição baseada nas relações entre entrada e saída. Então, nós temos aqui um sistema representado como uma caixa, em que nós temos do lado esquerdo sinais de entradas, representados pelos sinais x1 até xj de t, e lá do outro lado, na saída, nós vamos ter os sinais de saída y1, y2 até o y de k, t. Esse é um sistema com j entradas e k saídas. Nós podemos ter sistemas mais simples, com uma única entrada e uma única saída. Essa descrição é uma descrição em caixa preta. Aqui nós não temos a visualização do que é que esse sistema realiza, né? Qual é a operação que ele vai realizar sobre as entradas. Aqui nós temos a aplicação desse formalismo a um circuito RC. Então, lá da física, nós temos lá que a tensão neste ponto, né, que está sendo dado, é Y de t, né? Então, Y de t está representando um sinal de tensão aqui entre esses pontos que estão mencionados aqui na figura. Ela é dada pelo quê? Pela tensão inicial no capacitor, mais R vezes x de t. X de t aqui representa um sinal de entrada, que nesse caso é uma fonte de corrente, mais 1 sobre C, a capacitância, e aqui a integral da corrente. Então, nós vemos aqui que a saída, y de t, atenção, é função da entrada aqui e é representada aqui por esta corrente. Nós podemos classificar os sistemas de acordo com várias classificações. Eles podem ser lineares e não lineares, variantes e invariantes de tempo, com memória, sem memória, causais e não causais, contínuos e discretos no tempo, analógicos e digitais, inversíveis e não inversíveis, estáveis e instáveis. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas classificações. Um sistema é linear se ele verifica o princípio da superposição, ou seja, ele vai ter que ser simultaneamente aditivo e homogêneo. Como é que a gente coloca isso em equações? Se o sistema for linear, se uma entrada x1 produz uma saída y1 e uma entrada x2 possui uma entrada y2, então se a gente faz uma combinação linear de entradas, nós esperaremos que na saída nós vamos ter a mesma combinação linear correspondente às saídas. Se isso aqui é verificado, o sistema é linear. Se não for verificado, o sistema é considerado não linear. Nós temos ainda a definição de variante e invariante no tempo. Então, um sistema ele é invariante no tempo se você coloca uma entrada x de t, ela produz uma saída y de t. Se a gente deslocar esta entrada, a saída desse sistema vai corresponder à saída original que a gente tinha, deslocada de t. Então, aqui, graficamente, a gente tem uma entrada x de t que produz uma saída y de t. Então, se o sistema é invariante no tempo, se a gente deslocar esta entrada, a saída vai ser a saída que a gente tinha antes, deslocada, como está colocada aqui na figura. Se isto não for verificado, o sistema vai ser variante no tempo. Os sistemas variantes no tempo, eles vão possuir, em geral, alguns parâmetros que variam com o tempo. Então, a gente poderia pensar nos sistemas aí que nós temos, né? Por exemplo, voltar aqui, esse aqui que a gente está colocado, a gente tem parâmetros aqui como resistência e capacitância, e eles permanecem aqui inalterados à medida que o tempo progride. Mas a gente
poderia ter algum mecanismo físico que fizesse essa capacitância, por exemplo, variar à medida que o tempo varia. Então, se isso ocorrer, se a gente tiver parâmetros que variam com o tempo, então isso daqui vai se traduzir em um sistema que é variante no tempo. Bem, nesse curso nós vamos estudar um formalismo que permite apenas tratar com sistemas lineares variantes no tempo. Sistemas não lineares e variantes no tempo são mais complexos, então isso daí é algo que não cabe num curso introdutório de análise de sistemas, apenas em cursos mais avançados. Nós ainda temos a definição de sistemas com memória e sem memória. Um sistema sem memória ou instantâneo é aquele cuja saída no instante t depende apenas da entrada no instante t. Se a gente tiver um circuito resistivo, por exemplo, a equação é V igual a RI. Então, a corrente que em um determinado instante t, ela influencia instantaneamente na saída P e T daquele circuito. Então, um exemplo. Já aqui, a gente poderia ter casos, né, em que a saída no instante t depende de valores passados ou até futuros da entrada. Nesse caso aí, você tem um sistema com memória, né? Em geral, a gente tem uma memória com valores passados. Aí, então, esse caso aí é um exemplo de sistemas com memória. Então, circuitos do tipo RC, RL, RLC, eles caem nesse caso. Os sistemas ainda podem ser causais e não causais. Essa classificação é importante do ponto de vista teórico para a gente, né? O sistema ele é causal quando a saída em um instante t0 depende apenas de valores da entrada para um tempo inferior ou igual a t0, né? Ou seja, você não vai ter quer dizer, a saída de um sistema causal, ela não vai depender de valores futuros da entrada. E por isso a gente chama de um sistema não antecipativo. Então, sistemas físicos reais são exemplos de sistemas causais, né? Quando a variável é o tempo. Ou seja, uma saída em um determinado instante, ela só depende de valores presentes ou passados da entrada. Ela não vai depender de valores futuros de entrada. Se o sistema não for causal, ele é causal, né? Então, se ele não for causal, ele é não causal. Nós temos ainda os sistemas, eles podem ser tempo contínuo e tempo discreto, né? Sistemas contínuos são aqueles cujas entradas e saídas são sinais contínuos no tempo, então a gente teria entrada contínua, saída contínua no tempo. Sistemas discretos são aqueles cujas entradas e saídas são sinais discretos no tempo. A gente ainda pode ter sistemas híbridos ou uma mistura dessas duas coisas, né? É muito comum a gente, com o processamento digital de sinais, a gente pega um sinal contínuo no tempo e até analógico, deveria ter, faz uma conversão aí desse sinal para tempo discreto, faz um processamento com o sistema em tempo discreto e depois você transforma aquele sinal discreto em um sinal contínuo, né? Então isso aí é possível, a gente teria uma espécie aqui de um sistema híbrido, essa classificação. Nós ainda, os sistemas aí, dependendo da entrada e saída, eles podem ser analógicos ou digitais. O sistema ainda ele pode ser inversível ou invertível, né? A ideia aqui é que quando o sistema é inversível, você vai ter um sistema que desfaz, né, a operação. Então, imagine aqui que você tem um sistema que deriva um sinal, o sistema inverso dele seria um sistema que integra o sinal. E
Você, no final das contas, um desfaria o efeito do outro, e se você botar uma entrada x de t, a saída vai ser x de t também, né? É algo que é difícil de se conseguir na prática, mas se procura aí sistemas dessa natureza, principalmente quando você quer desfazer algum efeito nocivo em um canal de comunicação, por exemplo. Nós temos ainda os sistemas instáveis e estáveis, né? Aqui está instáveis e instáveis, mas estáveis e estáveis. Aqui a gente está usando uma classificação, critério conhecido como estabilidade externa. Depois nós vamos ver um outro critério de estabilidade interna, mas a ideia aqui é que um sistema é estável, né, ou biboestável, se uma entrada limitada resulta em uma saída limitada também, né? Então você coloca um sinal com uma determinada amplitude lá finita, e a saída também tem que ser algo finito, né? Pode ser uma que exploda. Caso uma entrada limitada resulte em uma saída ilimitada, o sistema é instável. Então, é, essa, é, essas são as possíveis classificações dos sistemas, e nós vamos empregá-las ao longo do nosso. É isso.